Ouviremos nessa tarde a exposição da doutrina que confessamos no dia do Senhor de número 51. Faremos inicialmente uma leitura em Mateus capítulo de número 6, versículos 9 a 15. Mateus 6, versículos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora, o dia do Senhor de número 51. Pergunta 126. Qual é a quinta petição? Resposta: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é, que por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar nosso próximo. Agora o texto da pregação, Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, vamos ouvir mais uma vez a pregação da Tua Palavra. Mais uma vez pedimos Tua graça, sem a qual não podemos ter um ouvir proveitoso. Ajuda o que fala, ajuda os que ouvem, para que deem a devida atenção à Tua Palavra, que todos nós sejamos edificados, possamos ouvir a voz do Teu Filho por meio da pregação. Nós oramos em nome dEle. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo,
É possível que quase todos vocês já ouviram falar da famosa expressão pão e circo. Essa expressão tem origem na política adotada pelo Império Romano para acalmar a insatisfação contra os seus governantes. E segundo essa política, que é muito comum também em nossos dias, basta oferecer comida e diversão, então as pessoas se darão por satisfeitas. E essa política, de certa forma, parece ter se tornado não só uma política, mas uma filosofia de vida. Para muitas pessoas, elas acham que a coisa mais importante da vida é ter o que comer e ter como divertir-se. E na nossa cultura, talvez devamos dizer que para as pessoas do nosso tempo, parece que diversão é tão importante, ou talvez até mais importante, que a própria comida. Esta forma de pensar é mais ou menos assim. Nem só de pão viverá o homem, mas também de toda diversão. Isso é a cultura de nossos dias. Parece que essas coisas são as coisas mais importantes: pão e diversão. Mas na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos ensina que há necessidades mais profundas do que pão e do que diversão. Nosso maior problema é pecado. A maior necessidade é o perdão dos pecados. E é por isso que na quinta petição Jesus nos ensinou também a orar por isso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa necessidade quanto às questões espirituais se evidencia na própria estrutura da oração que Jesus ensinou. Vocês podem observar que tanto a quinta petição, que é essa que estamos observando agora, quanto a sexta petição, começam com a conjunção e. Isso também está no texto grego. E perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação. Isso mostra que essas duas últimas petições estão ligadas à quarta petição, o pão nosso de cada dia. A ideia, então, é que, da mesma forma que eu preciso todos os dias rogar pelo pão, todos os dias eu preciso rogar a Deus o perdão dos meus pecados e a graça de Deus para não ceder à tentação. Então não podemos viver sem o pão, mas também não podemos viver sem perdão e graça. A quinta petição nos mostra não só a necessidade de orar por esse perdão, mas também de orar pela graça para perdoar. Este também é o ensino da parábola que nós acabamos de ler, a chamada parábola do credor incompassivo, de Mateus 18, versículos 21 a 35. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: disposição para perdoar, uma evidência da graça de Deus. A primeira coisa que nós devemos notar nesse texto é a razão por que Jesus contou esta parábola. Em geral, cada parábola tem uma razão. Para entender a razão desta parábola, nós precisamos olhar o contexto de Mateus 18. Lemos nesse capítulo que Jesus ensinou aos seus discípulos que não é da vontade do Pai Celestial que se perca nenhum só dos pequeninos, isto é, dos discípulos, daqueles que creem em Jesus. Isso é ilustrado na parábola da ovelha perdida, capítulo 18, versículos 10 a 14. Então, quando Jesus está ensinando como tratar um irmão que pecou contra nós, em Mateus 18, ele o faz à luz de que cada um dos passos da chamada disciplina bíblica é um passo não para se livrar da pessoa, mas um passo que deve ser para conduzir o irmão que pecou ao arrependimento, a fim de que haja reconciliação com Deus e com o próximo. Pedro entendeu então isso. Ele entendeu que ele era responsável por buscar reconciliação com o próximo, com o irmão que lhe ofendeu, o irmão que lhe viesse pedir perdão. Mas Pedro tinha uma dúvida: qual o limite desse perdão? Se alguém vem me pedir perdão, até quantas vezes eu vou perdoá-lo?
E então Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E Pedro apresenta um número: até 7 vezes. Propondo um perdão de 7 vezes, Pedro está indo além do ensino dos rabinos. Naqueles tempos, muitos rabinos ensinavam que um perdão a um pecado repetido só deveria ser oferecido 3 vezes. E Pedro está dizendo até 7. Pedro parece ter um número generoso. Mas Jesus responde dizendo: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que na matemática daria 490. Mas o que Jesus quer dizer? Para perdoar 490 vezes? E aqui é interessante observar que é muito provável que as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, 70 vezes 7, reflitam as palavras de Lameque no livro de Gênesis. Vocês lembram aquele descendente de Caim sobre o qual lemos em Gênesis 4? E o que Lameque disse? Ele disse: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, 70 vezes 7. A mesma conta. O que Lameque está dizendo por 70 vezes 7 se tomará vingança por parte dele? Lameque está dizendo que a vingança dele e a violência dele é uma vingança e uma violência ilimitada. Esse é o sentido da palavra de Lameque. Não é sobre o número exato, é sobre a disposição do coração. Se alguém será vingado 7 vezes contra Caim, contra mim, infinitamente, ilimitadamente. Então, Lameque é o pregador da vingança ilimitada. Então, qual é o assunto de Jesus? É o mesmo. O perdão ilimitado. Esse é o assunto. É o assunto da parábola. Jesus ensinou a Pedro que o perdão não é um tipo de mercadoria. Não é como se você tivesse uma sacola cheia de balas e doces. E você diz: tome mais um. Já te dei um. Tome mais 2. Já te dei 2. Tome 3. Já te dei 3. Para explicar que esse perdão ilimitado deve ser oferecido àqueles que pecaram contra nós, Jesus conta uma parábola para ensinar sobre o que acontece ou como acontece essa dinâmica do perdão no reino dos céus. Então vamos à parábola. Na parábola Jesus fala de um reino, de um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. A ideia de servos aqui provavelmente é de altos oficiais, talvez o ministro das finanças. Entre esses que deviam prestar contas ao rei, havia um homem que lhe devia 10.000 talentos. Talentos é uma medida financeira antiga. Ela quer aqui apontar para uma quantia exorbitante. Alguns estudiosos dizem que essa quantia em talentos daria hoje 12 milhões de dólares. É muito dinheiro. Se você pensar que os ministros do STF ganham cerca de 46 mil reais por mês, alguém que tivesse tal salário de 46 mil reais por mês precisaria trabalhar, e não digo viver, trabalhar, ter uma jornada de trabalho de cerca de 129 anos, não gastando dinheiro com nada, apenas em pagar essa dívida, sem contar os juros que isso daria. Ou seja, um homem, dificilmente, se não for um milionário, conseguiria pagar isso aqui. Apesar desses números, então, não serem exatos, não podemos dizer que é exatamente assim, mas eles nos dão uma ideia de um valor, uma dívida enorme, impagável. A parábola nos diz que, como servo do rei, não nos diz como o servo do rei adquiriu essa dívida, mas destaca que ele não podia pagá-la. E o que o rei fez? O rei agiu com justiça e ordenou que o servo e sua família fossem vendidos como escravos. Isso, obviamente, não paga, mas pune. O valor dessa venda
um escravo valia no máximo 1 denário, mas pelo menos uma parte da dívida e a justiça teria sido aplicada. Mas como esse homem reagiu, o endividado? O servo, diante da sentença do rei, prostrou-se e clamou: "Sê paciente para comigo e tudo te pagarei." Diante desse quadro, ou seja, a miséria do devedor, a impossibilidade do pagamento, lemos que o rei se compadeceu daquele servo, mandou-o embora e lhe deu perdão. Amados irmãos, essa é a parte fácil de entender, que é a parte na qual nós dizemos: foi exatamente isso que recebemos de Deus. Qual era o valor da nossa dívida diante de Deus? Não há como medir em números, mas sabemos, era uma dívida impagável. Nossos pecados nos tornaram merecedores do juízo de Deus, de sua ira, da morte eterna. Mas como foi que Deus nos tratou? Com graça, com misericórdia. E vendo nossa miséria, e que não tínhamos nenhuma condição de pagar a dívida, Ele mesmo providenciou um meio para que ela fosse paga. Ele nos deu o seu Filho para sofrer as angústias do inferno em nosso lugar. Ele derramou sua ira sobre Jesus Cristo. Ele satisfez sua própria justiça na cruz, condenando o justo para salvar os pecadores. É por isso que o Espírito Santo nos diz na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que na cruz Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Na cruz Deus nos revelou sua misericórdia e graça. Na cruz Ele nos concedeu o perdão completo de todos os nossos pecados. A dívida que nós não poderíamos pagar foi paga. Deus nos perdoou, por isso nunca haveremos de sofrer as angústias do inferno. Mas ainda estamos lutando contra o pecado. E todos os dias pecamos contra Deus. Todos os dias transgredimos pela comissão ou pela omissão os mandamentos de Deus. E é por isso que, assim como nós precisamos de pão todos os dias, também precisamos de perdão todos os dias. A oração do Senhor nos ensina que enquanto estamos neste mundo, nós devemos orar diariamente: perdoa as nossas dívidas. Isso significa que precisamos reconhecer todos os dias os nossos próprios pecados. Precisamos nos prostrar diante do Rei do Universo, o nosso Pai Celestial, e todos os dias buscar a sua misericórdia. E devemos fazer isso não só para nós mesmos, mas pelos irmãos da congregação, pois a oração está no plural. Perdoa as nossas dívidas. Diariamente, então, temos que buscar esse perdão. Mas podemos fazê-lo com confiança, porque Cristo está ao nosso lado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Cada vez que nos dirigimos ao nosso Pai Celestial, arrependidos, certamente, nova e novamente, 1, 2, 3, 500, 600, Deus continuará nos perdoando. Deus não tem limites para o seu perdão, se estamos de fato arrependidos. Assim como um homem que deixa de comer diariamente ficará fraco, também se não buscamos perdão diário, nós vamos nos afastar da fonte da vida. Quando você não ora diariamente por perdão, significa que você não examinou sua vida à luz da palavra de Deus, que você não está cultivando a humildade necessária diante de Deus, você não está se escondendo na cruz, e você não está buscando a graça de Deus para viver em santidade. E o resultado disso é sempre afastamento do Senhor e dos irmãos em Cristo. Então a pergunta é se isso é sua prática. Se todos os dias você reconhece seus pecados. Se todo dia você lida com eles. Se todos os dias você ora e examina suas ações, suas motivações, seus desejos, suas palavras. Você lança a luz da palavra de Deus até a parte mais escura dos seus pensamentos. Você confessa diante de Deus sua miséria, sua necessidade de perdão e graça.
Você se arrepende? Irmãos, isso não é para fazer somente no domingo, quando temos a oração de confissão. Isso não é só para fazer no final do ano, mas todos os dias. É isso que Jesus está nos ensinando em sua oração. No entanto, nós devemos notar que esse perdão que nos é oferecido por Deus tem uma implicação. É isso que o restante da parábola nos ensina. Nela, lemos que depois de ter recebido o perdão de tão grande quantia, o servo perdoado encontrou um dos seus conservos, outro servo igual a ele. Esse lhe devia a quantia menor, de 100 denários. E segundo os estudiosos, o valor correspondente seria 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. Se hoje nós tomarmos como base o salário mínimo, isso seria em torno de R$ 50,60. 50 centavos. Então, 100 dias de trabalho seria R$ 5.060. Um valor possível de ser pago. Mas o que fez o servo perdoado quando encontrou o homem que lhe devia? Antes de dizer qualquer coisa, ele lhe agarrou pelo pescoço, sufocou, exigindo: paga-me o que deves. E diante dessa cobrança, o conservo clamou, como o outro. Ele disse as mesmas palavras: sê paciente comigo e te pagarei. Se pergunto o que este homem deveria fazer, até as crianças seriam capazes de responder. Recebendo tão grande perdão, agora tendo alguém que lhe deve uma coisa muito menor, certamente ele também deveria perdoar. Ele deveria perdoar assim como ele foi perdoado. No entanto, o servo não mostrou a mesma misericórdia, a mesma graça mostrada pelo rei em relação a ele. E aqui está um ponto importante. Ele não mostrou misericórdia, mas o que ele está exigindo é justiça. Guardem isso. Ele não quer mostrar misericórdia, mas ele quer que a justiça prevaleça. E ele lançou o devedor na prisão. E quando o rei foi informado sobre isso, o confrontou severamente, lhe disse que ele havia sido perdoado e que deveria fazer o mesmo com seus devedores. Ele havia recebido misericórdia e ele deveria usar da mesma misericórdia. Então, meus irmãos, este é o ensino desta parábola. Aqueles que recebem misericórdia devem exercer misericórdia. Então, pense um pouco. Quando você vai orar diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, o que você espera encontrar? Você espera encontrar a misericórdia de Deus. Mas muitas vezes, quando um irmão nos ofende, pelo que clama a nossa alma? Por justiça. É isso que clamamos. Dizemos a nós mesmos: eu já perdoei essa pessoa várias vezes. E ele fez de novo. Tudo tem um limite. Percebem? Dizemos, tudo tem um limite. Estamos com uma conta diferente de Jesus. E às vezes, mesmo quando nossos lábios dizem: tá bom, eu te perdoo, o coração fica ainda endurecido. Os lábios oferecem perdão e o coração ainda clama por justiça. Assim, na hora do pedido de perdão, até perdoamos e nos abraçamos e dizemos: está tudo bem, está perdoado. Mas em seguida, não queremos mais essa pessoa em nossa casa, porque nosso coração ainda tem reservas, ainda clama por justiça. Pensamos: eu perdoei, mas tal pessoa fica longe de mim. Às vezes agimos como o homem da parábola. Então, quantas vezes Deus tem perdoado você?
Quantas vezes você cometeu o mesmo pecado e novamente buscou a misericórdia dele? A pergunta é: alguma vez Deus colocou o limite para perdoar você? Alguma vez Deus disse: olha, tudo bem, eu te perdoo, mas fique longe de mim? Será que o perdão de Deus está limitado a 490? Da mesma forma, nosso perdão não pode estar limitado. Este é o ensino da parábola. Sempre que vamos a Deus com o coração arrependido, Ele nos tem concedido perdão ilimitado, e o mesmo devemos fazer nós. O perdão de Deus, isto é, a sua salvação, tem como fruto um coração transformado, que reflete na relação com os irmãos essa mesma disposição de perdoar. Se você de fato é alguém perdoado por Deus, você possui esse coração. E se possui esse coração, deve estar pronto a perdoar. Aqueles que se recusam a perdoar, como o homem da parábola, estão dizendo, na verdade, eu não conheço o perdão de Deus. Eu não sei o que é ser perdoado por Deus. E eu não tenho um coração disposto a perdoar. É por isso que o homem da parábola foi entregue aos verdugos, aos carrascos. Ninguém pode ter certeza do perdão de Deus se não está disposto a perdoar seus irmãos. Por isso, orar e pedir perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, quer dizer também, como nos ensina nosso catecismo, que também encontramos em nós essa evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Portanto, não só devemos pedir diariamente perdão, mas também devemos pedir disposição para perdoar. Essa disposição não é automática, ela deve ser buscada em oração. Então, isso também está em suas orações. Você pede a Deus que lhe dê um coração pronto para perdoar? Você pede um coração humilde, que em vez de clamar por justiça, oferece perdão? Aqui está uma boa maneira de aplicar o que aprendemos no dia do Senhor 51. Procure começar suas orações com meditação sobre a santidade de Deus e sobre a enormidade de seus pecados. Você pode ler passagens das Escrituras sobre isso, cantar um salmo, um hino que ajuda a aquecer o seu coração nessa direção. Depois disso, pense sobre sua própria vida. Como você está respondendo com gratidão à graça de Deus? Confesse perante Ele. Busque perdão e graça para fazer o que Deus ordena. E em seguida ore por um coração disposto a perdoar. Que assim como em Cristo, você pode ter a certeza de Deus, do perdão de Deus, que o próximo também, por causa de Cristo, sempre possa ter certeza do seu perdão. Ore por paciência, amor, bondade e sabedoria. E lembre-se, os que recusam a perdoar não podem ter certeza de que receberam perdão, mas só uma expectativa horrível de que terão de prestar contas diante de Deus por suas dívidas. Mas lembre-se também, se Deus lhe estendeu sua graça, se Ele perdoou de fato a enormidade de seus pecados, então também em Cristo você já recebeu o coração e a graça para continuamente ter a disposição para perdoar os seus irmãos. Amém.